Oi, Roberta. Você sabe como entrar, amor? É só clicar embaixo. Isso, uau, tá craque. Eba! Deu certo! Deu, olha, as duas iniciantes e aprendendo, né? Deixa eu ir vendo aqui a altura da câmera, né? Porque no fim fica É, muito rosto. acho que você tá acho que não tá dando para ver seu rosto, pelo menos para mim aqui, muito bem. Vamos ver se Isso, agora tá sobe melhor. até um pouquinho, um pouquinho mais até ficar bom. Assim? Aí, Vamos aham. ver se ficou melhor. Tá, nossa, agora ficou ótimo. Tá, hein? Um mulheraço desse tem que, né, Ah, né? Eu falei, olha, até tá aproveitei. presente. Aí eu falei, até aproveitei, tirei a maquiagem, vamos passar um pouquinho. Olha, tá vendo? Que Aproveitar que eu ganhei de delícia. presente do Dia das Mães. Eu falei, vamos usar, né? Olha que ocasião linda. Uh, e eles ficam felizes se usa, né? Porque vê a Com mamãe maquiada, enfim. Que delícia, certeza, com certeza. Roberta. Muito bom. Querida, muito obrigada por aceitar esse convite, né? É um trabalho, quando eu coloquei lá o sabia disso, né? E pus até com Z cedilha para chamar um pouco a atenção. É realmente de algo muito natural e muito simples, sabe, na vida, né? Sim. E o nosso dia a dia, como ele acontece. E você, né, é uma pessoa comum, como nós, mas assim, eu te vejo de um lugar que você expande muito, né? Você é uma pessoa que vai, faz, acontece, não só fora, no trabalho, mas também em casa, com a filha e nos afazeres, né? Sim. Então é essa a intenção de trazer isso para nós que estamos em casa, nesse cotidiano, né? E de uma Isso. forma ilustrativa, lúdica, enfim. E aí, se É, você quiser se apresentar, enfim, fica à vontade. claro. Primeiro, assim, agradecer imensamente pelo convite, porque quando eu vi ou soube do seu projeto, eu já adorei. Eu falei, porque vem da Eva, eu adoro. E aí, quando eu Que recebi o linda. convite, eu falei assim, nossa, que honra, assim, de poder participar, compartilhar, enfim, é uma troca de experiência. Fiquei muito feliz, muito honrada, coloquei isso para você, né, e coloco aqui, renovo Sim. aqui, e é do fundo do coração mesmo, de sentir toda essa gratidão por ter, né, essa visão e me chamado e a gente poder bater esse papo aqui bem gostoso, enfim, né? Então, me apresentando, eu sou Roberta, eu sou advogada, formada aí há 22 anos, né? Há 20 anos eu tenho o meu escritório, empreendendo com o meu escritório, né? Por conta própria, já tive sócios, hoje eu tenho parcerias, enfim, né? Então, a gente vai se renovando aí no curso das atividades, né? E, enfim, não posso reclamar, porque assim, hoje tudo que eu tenho conquistei foi em decorrência dessa atividade, do apoio da família, enfim, né? Mais de um ano para cá, mais ou menos, eu falei assim, bom, eu tenho que reinventar um pouquinho as minhas atividades, eu tenho que reinventar um pouquinho a minha história, e aí comecei a namorar um pouquinho o coaching, né? Eu falei, então, vamos lá entender o que que é essa história de coaching, que trabalho que pode ser feito, num primeiro momento, assim, veio numa tentativa de melhorar a minha carreira, porque realmente assim, chega uma época da vida, eu tive essa visão, que a gente precisa se renovar, a gente precisa se reinventar, precisa se motivar, o que é importante. E aí eu busquei essa alternativa e essa ferramenta no coaching, que me trouxe muito mais do que talvez uma disponibilidade de melhorar na profissão da advocacia, me trouxe também uma nova profissão, a possibilidade de agregar e ajudar as pessoas ainda mais, né?
Então, eu venho desenvolvendo esse trabalho do coach, venho estudando, já parti também para o coaching infantil, isso também por uma causa própria, que eu sou mãe de uma menina linda, Maria Luísa, de 7 aninhos. Então, assim, aprendendo a lidar com isso, a aprender com ela, trazer essas ferramentas, enfim, tem sido muito útil, muito bom para a minha vida, para a minha profissão, para a minha família, e agregar nisso tudo foi maravilhoso, né? E é lógico que ocorre uma revolução na vida da gente, né? A partir do momento que você começa a se compreender, a se perceber, a mudar uma mentalidade. Então, né, desse último ano para cá, 1000 coisas aconteceram, assim, positivamente, e aquilo que não foi tão positivo, eu ressignifiquei e trabalhei de uma maneira positiva também, depois se a gente for entrar nesse assunto, né? Enfim, e em breve também aí com um novo empreendimento, porque eu acho que assim, a vida a gente tem que mover a roda, né? É super importante, né? Enfim. Bom, então é isso, gente. O nosso presente desse momento é essa deusa magnífica aqui, né, a Roberta. A gente já se conhece há uns 20 anos, né, Roberta? Um pouquinho mais, eu acho. Uau! Acompanhei bastante, assim, toda esse desenvolvimento. E, enfim, te admiro muito, 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 porque aprendo muito com você também. É uma troca muito bacana, né? Sem dúvida, sempre é. Sempre é. E aí assim, né, para o pessoal que está aqui com a gente, podem perguntar à vontade, porque aí tem muito conteúdo, né, dessa mulher que vocês podem explorar. Eu vejo assim, tanto na área do direito, né, Roberta, como na área do coaching, como no dia a dia, né? Administrar esse dia a dia do jeito que está sendo, enfim, né? Sim, sim. E aí até pensei, né, alguma coisa, porque eu falei, a Roberta, ela advogada também, né? Alguma coisa prática, assim, sabe? Para o dia a dia de quem está em casa e que te procura e que a coisa já embolou, já, né? Então, não sei se você tem alguma dica, porque eu imagino, né, que nessa área do direito vocês devem receber muito problema. Vocês são resolvedores de problema, é isso que poderia chamar ou não? Na verdade, assim, pelo menos a gente busca um caminho para uma solução, né? Enfim, a resolução de um problema, ela não está exclusivamente com o advogado. O advogado, ele vai buscar os meios para que a gente possa, de uma melhor maneira, buscar uma solução, né? E eu sempre comento, assim, com meus clientes, com as pessoas que me procuram, que antes da gente pensar em um processo, antes de a gente agir na justiça, que no Brasil, infelizmente, é muito demorada, é burocrática, então a gente busque uma maneira de fazer uma composição amigável, né? Então, eu tenho participado bastante e incentivado as pessoas que chegam até a mim, a gente buscar uma mediação, né? E muitas vezes eu facilito essa mediação, né? O facilitar, que eu digo, de aproximar as partes, da gente tentar mostrar os prós e os contras para a gente chegar num consenso, enfim, então explorar e esgotar essa possibilidade do amigável, né? Principalmente se chega aqui para mim, né, uma questão de família, por exemplo, é tão delicado, né, a gente deixar que um juiz, que um promotor de justiça venha decidir a nossa vida ou a vida dessas pessoas, quando às vezes com uma boa conversa, com uma boa colocação, a gente pode interagir e chegar numa solução que as próprias partes criaram uma solução, né? Então, e isso o coach me ajudou bastante também nessa mediação, de fazer com que as pessoas procurem enxergar o lado de cada uma e elas próprias chegarem a uma solução, que é perfeito, né? Óbvio que nem tudo a gente consegue chegar numa solução
amigável, né? E aí, claro, resta a alternativa da justiça que está lá para nos atender, sem dúvida nenhuma, né? Então, se é uma dica que eu posso deixar, assim, aquele que tenha realmente algum problema, alguma atividade judicial, assim, busque primeiro como uma alternativa de uma solução amigável. Se não consegue sozinho, há centros de conciliações, enfim, que são até gratuitos, né? Então, o que a gente chama de Sejus, que tem todas as áreas do direito que podem ser atendidos. Ah, não conseguiu, esse tempo de pandemia está difícil. Então, assim, existe a possibilidade, hoje a gente tem ferramentas de fazer isso online também. Então, assim, de esgotar realmente todas essas possibilidades, né? Nessa época mesmo aqui de pandemia, muito tem se chegado, assim, para rever contratos de locação, para rever outros tipos de contrato. E a gente tem, assim, tem tido soluções até melhores do que eu acho que a justiça poderia nos oferecer, né? Então, tem alguém... Tem alguém dizendo aqui que melhor um mau acordo do que uma boa demanda. O que você... Meu querido Plínio. Um beijo para o Plínio. Obrigada. Aliás, obrigada pela presença de todos que carinhosamente aceitaram. E que virão também aí depois pelo IGTV. Com certeza. Né? Isso, né? Então, e de fato mesmo, né? É um mau acordo. E dentro da realidade hoje que a gente está, às vezes nem é mau acordo, né? É o que resta, porque na justiça vai demorar tanto que a crise já passou e a gente está com a solução ali que pode ser agregada, unindo as pessoas, enfim, interagindo e entendendo cada um o seu ponto de vista, né? Tendo bastante empatia, enfim, então isso é bem importante, né? Espero que seja uma dica. Sim, Roberta, e aí eu vejo assim, né? Tem tantas coisas para perguntar para você. Por exemplo, nesse momento que nós estamos bem próximos, né? Confinados com as pessoas, são as nossas relações. Então, assim, às vezes a coisa chega mesmo no patamar de, nossa, não dá, né? Uhum. Isso é um ponto. E o outro também... Aquela história que muitas pessoas preocupadas, né? Nossa, e como que eu vou fazer? E vai atrasar tal pagamento, enfim. Então, sobre essas duas situações, né? Qual seria, assim, uma dica, enfim, para não chegar no, sabe, já foi e já aconteceu? Aí eu vou falar isso até por experiência própria, porque eu também me incluo nessa realidade, né? Eu acho que assim... Que bacana. Quem não está... E aí o que eu vejo assim, primeiro é aceitar, né? É uma situação posta, enfim, que está presente aqui para nós e para todos, enfim, ou para grande parte. Então, primeiro aceitar, é uma realidade, né? Ok, como é que eu posso trabalhar isso? Como é que eu posso, no desenrolar, né, do tempo, chegar a uma conclusão? Então, penso que assim, primeiro vamos triar aquilo que realmente é essencial, daquilo que não é tão essencial, e aproximar dessas pessoas, enfim, ou entidades que sejam bancárias, o que quer que seja, e falar, bom, o que eu tenho de realidade é isso, o que eu posso oferecer é isso. Então, pontualmente, trabalhando cada caso, né? Porque senão a gente coloca tudo dentro de um balaio e aí não consegue ter uma alternativa e fala, bom, então eu devo tudo isso e não está entrando nada. Há um desespero, sem dúvida nenhuma. Então, acho que assim, o mais importante é ponderar, colocar o pé no chão, né? Refletir bastante que isso está aí. Não adianta a gente fechar os olhos, porque isso é real. Então, é administrar essa situação, né? Tanto internamente quanto externamente com as pessoas que são eventualmente credoras, enfim, e entender internamente que isso é o momento para a gente se desafiar também. Né? Para a gente crescer, para a gente ultrapassar, enfim, e não simplesmente trazer isso, puxa vida, né? É uma situação difícil, eu não sei como eu vou ultrapassar. Não sabemos, mas com pessoas próximas, com os relacionamentos, a gente sempre vai buscar e conseguir uma alternativa, né? Eu acho que é bem importante a gente trabalhar isso fora e dentro da gente. Né? Roberta, você falou duas palavras aí que ficaram aqui, tipo, você falou trabalhar isso internamente e externamente. Você pode traduzir, porque eu sei que você é uma pessoa que olha para isso, inclusive, né, você trabalha com isso,
Mas, assim, uma tradução no simples, o que seria esse interno e externo que você está se referindo no dia a dia? O externo talvez seja um pouquinho mais fácil de explicar, né? É lidar com as pessoas que estão aguardando o seu pagamento. Enfim, então, o banco, a escola, o proprietário do aluguel, enfim. Então, trabalhar externamente agindo e fazendo as negociações que são possíveis, né? Então, que já vem na mesma linha do um pouquinho que eu falei antes, da gente buscar essa mediação, né? E o internamente, que eu acho que é o ponto mais importante no meu ponto de vista, é a gente aceitar isso não como um fracasso. Puxa, eu não consegui pagar essa conta, eu não consegui honrar com esse compromisso, algo que eu sempre fiz, enfim, né? Então, me sinto a pior pessoa do mundo, é trabalhar esse interno e internamente os nossos sentimentos, as nossas emoções, e entender também que isso não é só porque eu quero, né? Enfim, mas assim, trabalhar por uma forma de aceitação e ao mesmo tempo agir para mudar esse pouquinho de cenário, né? Então, quando eu digo trabalhar interno, é buscar realmente assim, não se penalizar. Puxa, eu não paguei, eu sou uma caloteira. Não, não fazer esse massacre, esse automassacre. Muito pelo contrário, né? Eu acho que é buscar dessas atitudes, dessas atividades, desses momentos todos que nós estamos passando, como um aprendizado e um crescimento interno, né? Não sei se ficou claro aí, se você quer auxiliar alguma coisa mais. Para mim ficou, mas assim, também, de repente, olhar um pouco para as nossas crenças quando você fala do interno, né? Nossa, eu sempre vi que a pessoa que atrasa uma conta é um caloteiro. Só que agora eu estou nesse lugar, né? Então, quando Exato. você fala de ser gentil, né, comigo mesmo, ser amoroso comigo nesse sentido e olhar o lado positivo. É Sim, só um momento, eu tenho toda uma vida, né? Eu não sou resumida a esse esse momento. momento, claro. E tirar o aprendizado disso, né, Eva? Porque crises nós passamos aos montes, não é essa a primeira, não será a última, enfim, né? Então, de repente, coisas que estão acontecendo nesse momento, que no passado por alguma situação não aconteceu, tirar esse aprendizado, né? E realmente assim buscar essa colocação das crenças que você bem trouxe aqui, que nós somos permeados delas, sem dúvida nenhuma, mas assim, ela é válida até não acontecer com a gente, né? Dar essa impressão, opa, na hora que acontece comigo, é um ótimo momento para a gente repensar e ressignificar essas crenças, né? Então, eu acho. Se assim for o meu desejo, né? Sim, se eu escolher isso, exatamente, né? Se eu Porque eu posso, de escolher. repente, escolher me maltratar, escolher criar uma doença em mim, porque tem essa situação. Enfim, eu posso usar disso, né? Não a meu favor, mas contra mim, né? Que são criações também que nós fazemos devido à maneira de pensar, porque crença, na verdade, é uma definição, é um padrão que eu coloco ali e acredito naquilo porque eu ouvi, porque, sei lá, né, criei isso. E isso vai Então, permeando a minha vida, né? sim, sim. E aí, assim, me autorizo aqui a compartilhar um pouquinho da minha vivência nesse Por aspecto, favor. que eu já experimentei também esse lado de me maltratar, né? Então, assim, sem falar que é muito ruim, não vale a pena, né? Enfim, eu venho trabalhando isso ainda até hoje, desse maltrato, né? O que me gerou, assim, uma crise de ansiedade, hospitalizada no final do ano, por uma semana. Enfim, sentia tudo que era possível sentir no corpo físico, milhares de exames, isso foi ótimo, porque a gente já, né, vê tudo aqui, o que tem, o que não tem, e não apareceu absolutamente nada, né? Nada, nada, nada. Então, assim, tudo isso foram consequências de uma crise de ansiedade, né, agora já diagnosticada, em que eu não soube administrar ou não tinha uma competência para administrar, talvez porque nunca tinha tido. Hoje, por ter, a gente vai criando essa competência de como lidar com isso e sempre buscando ajudas de profissionais, enfim,
Então, assim, partir por esse lado do maltrato, me parece que da gente se maltratar, parece que é o caminho que a gente se leva, né? Mas não é o melhor caminho, não tenho a menor dúvida disso, não é o melhor caminho, né? Assim, muito grata por estar saindo dele, tenho certeza disso, né? Por estar saindo desse caminho e hoje tendo essa outra reflexão de escolher me cuidar, de escolher me reconhecer, de escolher me relacionar, enfim, então isso é muito melhor do que a gente se maltratar, né? Não tenho a menor dúvida disso. Tá, Não você tá falando de um emocional mais fortalecido, é isso? sem dúvida nenhuma. Porque quando você fala de maus tratos, né, às vezes a pessoa vai falar, nossa, mas então teve um relacionamento abusivo, teve um, né? Não. Mas assim, se puder até traduzir um pouquinho isso, sei lá, devido a pensamentos, devido que eu fui para chegar. Não, parece até uma coisa absurda, mas é no relacionamento meu comigo mesmo, né? Então, assim, esse maltrato vem interno, né? Da gente criar essa mentalidade e, assim, eu imagino que o corpo faz muito mais força para criar uma doença, para criar todos os sentidos, os sintomas de uma doença, do que permanecer numa paz interior, né? Mas a gente faz isso com a mentalidade, com a cabeça, chegar no ponto desse, né? Então, esse maltrato, quando eu me refiro, é meu comigo mesmo, de uma criação interna, de trabalhar os pensamentos, a mentalidade, e saber que isso, assim, é plenamente possível ser alterado, né? É muito possível, e sempre falo isso nas sessões de coaching, a mente, assim, mente pra gente, você já me dizia isso há muito tempo, né, Eva? E ela não sabe o que é real, o que é verdadeiro, do que não é, né? Então, assim, se eu me coloco num momento de prazer, de estar em família, na minha cabeça não vai saber se aquilo é verdadeiro ou não. Então, por que eu não vou levar para minha mente coisas positivas ao invés de levar coisas negativas, né? É lógico que ninguém está falando aqui que é super fácil isso, né? Mas com o treino a gente consegue transformar aí as nossas imagens mentais para coisas muito positivas e o nosso corpo responde a isso, né? É muito bom, muito fantástico. E você é testemunha viva disso, né? Pelo que você está falando pra gente, porque aconteceu isso de você estar internada e tal, e agora você está contando pra gente de que é possível olhar de um outro jeito. Muito possível, né? E isso tem, assim, esse resultado, a soma desses resultados, assim, é por um esforço pessoal, não tenha dúvida nenhuma. Primeiro a gente tem que aceitar, a gente tem que reconhecer, olha, eu reconheço e aceito, eu tenho esse problema, eu tenho ansiedade, ou eu tenho depressão, eu tenho estresse, enfim, eu acho que é o ponto de partida, eu tenho que reconhecer que eu tenho isso. Ok, então eu reconheci, aceitei, agora eu preciso resolver, né? E resolver com toda sinceridade, a gente não resolve sozinho, pelo menos na minha opinião e comigo não foi assim. Então, assim, busquei os auxílios teus, seus ensinamentos, as suas terapias, enfim, busquei o atendimento médico, porque eu acho que é importante a gente colocar por todos os lados e a gente ficar tranquila e segura com relação a isso, né? E mais, né, com os amigos, o relacionamento de pessoas é muito confortante e vai trazendo um bem-estar, assim, para a gente chegar numa evolução melhor. Que legal, Roberta. E assim, o que para você, né, tá acontecendo hoje, aqui e agora, que é diferente disso que você citou, né, desses maus tratos? Então, assim, que ações você, no dia a dia, né, você resolveu escolher diferente? Eu falo do simples, né? E que a gente pode deixar aqui para o pessoal. Bom, primeiro eu passei assim a me olhar mais no espelho, é uma coisa interessante isso, né? Porque Literalmente no espelho? Literalmente no espelho. Sim, literalmente no espelho, porque quando a gente tem essa questão da ansiedade, acredito que da depressão, enfim, né? Era algo que eu não fazia, eu não me olhava no espelho,
né? Passava assim, eu escovava os dentes, ok, tá tudo em ordem, mas não, é o olhar no espelho mesmo. Poxa, tá legal, tá o cabelo. Hoje eu maquiei, olha que legal, né? Então, eu acho que foi algo simples, olhar no espelho, me reconhecer nesse espelho, né? E falar, legal, eu amo você, você é perfeito em tudo que tá aí, né? Então, parece até uma bobagem, mas a gente ter esse exercício diário é algo muito reconfortante, né? Eu sempre vejo assim, não seria maravilhoso a gente chegar em casa e as pessoas da nossa família falar, poxa, como você tá linda, como você tá bem, como você tá alegre. Por que que a gente não pode fazer esse autocarinho olhando no espelho? Né? Então, Verdade. foi uma atividade que eu introduzi, foi muito bacana, é super simples, é uma coisa de todo mundo e é bem legal, né? Também incluí as meditações, que, assim, tem me ajudado absurdamente, recomendo a todo mundo, faça as meditações guiadas, porque não é simples, né? E tem aos montes pela internet para a gente buscar boas meditações, aplicativos. Então, tenho usado diariamente as meditações, que me ajuda muito a me trazer para o momento presente, não ficar com a questão da ansiedade, né? É, relacionamentos com pessoas maravilhosos, assim, a gente, né, buscar cada vez mais se relacionar, ter os amigos, a família próxima melhor do que nunca nesse momento, né, sentir esse apoio. E como eu falei, né, e também buscar nos momentos críticos, lógico, a terapia, o médico, né? Então eu acho que isso faz parte desse bem-estar, né? Mas no dia a dia o que eu mudei, e mudei muito a questão de 2 semanas aqui, também incentivado pela minha querida amiga Ive, que também está aí, agradeço. Mudei minha alimentação, né? Eu mudei não só a alimentação, mudei né, a minha forma de pensar a nutrição, que isso é uma coisa assim maravilhosa, fantástica de ter o resultado ali do bem-estar, né, até do emagrecimento, que vem como uma consequência, né? Mas, assim, mudar essa nutrição e mudar essa consciência do que me alimentar me trouxe, assim, também resultados, está me trazendo resultados maravilhosos, né? Coisa simples, né? Super simples Nossa, de mudar. é muito bacana você citar essa nutrição e alimentação, porque, né? Não sei você, mas eu tenho ouvido muito o pessoal, nossa, tô em casa e estamos aqui engordando, né? Que nem porco, o povo fala umas coisas assim, ou comendo Sim, muito, vamos sair rolando toda a população. Então, assim, não é todo mundo, porque você está fazendo escolhas diferentes uhum, disso. E num sim. momento como esse, né? E é E o que super te interessante. leva a fazer essa escolha e não entrar nessa boiada como todo mundo, na mesma porteira, vamos Bom, falar, no né? primeiro momento eu não vou me excluir da boiada, não, porque eu também entrei no começo da pandemia, no começo da quarentena, eu entrei nessa vibe também, vamos comer, depois a gente vê o que faz, enfim, né? E aí, como tudo vai mudando uma mentalidade, como esse trabalho que eu venho fazendo há algum tempo, enfim, chega num ponto em que o cuidado diz respeito também do cuidado do corpo, o cuidado da mente, diz respeito também o cuidado da alimentação, né? Se meu corpo é onde eu moro, por que eu vou cuidar mal dele? Né? Poxa vida, da nossa casa, a gente cuida tão bem para estar sempre limpa, para estar sempre arejada, enfim, né? Cheirosa. Porque na nossa casa, do nosso corpo, a gente pode fazer diferente, né? Então, pensamento, essa mentalidade, já tinha uma proposta de começar uma na detox, vamos assim dizer, né? E aí a Ivy me convidou para um grupo em que a gente faz isso coletivamente. Então é muito bom porque a gente se sente amparada, né? Enfim, se sente assistida por médico, nutrólogo, enfim, maravilhoso. E aí eu falei, bom, vamos começar. Eu acho que esse realmente é o momento de trabalhar essa nova visão da nutrição, né? Gente, é fantástico, é incrível, assim, porque
não passei fome em nenhum momento, não passei vontade de comer doce, faz exatamente 2 semanas que eu não ponho nada de açúcar na boca, né? Ah, isso tem sido um problema? Não, tem sido uma delícia, é muito legal, porque a gente muda a forma de pensar a nossa alimentação, uma orientação, óbvio que é necessário, mas o mudar torna isso muito leve para levar isso para a vida, né? Ah, não é uma dieta que eu quero emagrecer 10 quilos, não é isso, é para levar para a vida, né? Então, eu acho que tomar essa decisão e falar, não, eu vou fazer um pouquinho diferente, cuidar de mim, cuidar da minha imunidade, que está relacionada com a alimentação, a uma prática de atividade física, que é, né, voltei essa semana também firme e forte, tem sido assim maravilhoso, né? Maravilhoso ter tomado. Tem alguém perguntando aqui se você está sendo orientada por profissional na área alimentar. Sim, nesse grupo, quem faz parte desse grupo é o médico nutrólogo, né? Então, ele nos dá, existe um projeto que a gente faz da alimentação. Então, ele passa uma alimentação, ele não passa receitas, não passa tabelinhas, ele passa consciência para a gente pensar a nossa alimentação. Então, em cada refeição, eu tenho que ter no meu prato carboidratos, gorduras e proteínas e verduras, né? Então, ele traz essa consciência para a gente ter desde a compra na feira, no mercado, até trazer para o nosso prato, aquele que vai fazer o prato no self-service quando reabrir, pensar aquilo que a gente pode pôr no prato, né? Então, assim, ele traz essa orientação de uma maneira bem generalizada, bem bacana, e faz esse acompanhamento do grupo, né? Enfim, junto com um projeto que a gente tem, enfim, que a gente toma um shake, né? Mas não substitui a alimentação. Então, é muito bacana, ele vem fazendo, sim, esse acompanhamento conosco. Estão perguntando se você suplementa também e que grupo é esse. São duas pessoas distintas. A suplementação, sim, nós temos uma suplementação à base de vitaminas, enfim, a gente chama-se Projeto Zen, né? É até bacana o nome, né? Projeto Zen, porque a gente faz a alimentação com consciência e usa os produtos de suplementação da linha Zen da empresa Junesse, né? Então, lá existe todo o roteiro que a gente tem que seguir de cada uma dessas linhas do projeto, que tem começo, meio e fim, né? Então, eu venho usando esse projeto e o grupo é um grupo fechado do WhatsApp, que é o próprio nutrólogo que criou, né? Enfim, então, eu não sei se ele também está no Instagram, enfim, né? Mas esse grupo é um grupo do Instagram que ele criou, né? Do Instagram, desculpa, do WhatsApp que ele criou, e ali a gente vem tendo essa mentoria com ele, né? Enfim, mas tem essa linha toda do Projeto Zen. Mas Tá, é lógico suplementar, o importante é a alimentação. Ah, tá. Mas, por exemplo, essa suplementação são produtos do próprio desenvolvimento do nutrólogo, uma marca que Não, ele... é uma marca chamada Junesse, é uma marca americana, que tem uma linha para bem-estar, do emagrecimento, de rejuvenescimento, que chama-se Zen, né? Linha Zen, que é da Junesse, que é uma empresa consolidada no mundo todo, enfim, que tem um trabalho muito sério, né? Enfim. Ah, tá. E aí está falando aqui que ela também tem esse projeto, ela perdeu 17 quilos na primeira vez, né, Ivy? Que legal. Eu já em 2 semanas eu perdi 5. Perdi não, eliminei. Não quero mais. Perdi, a gente acha, eu quero eliminar. Legal. E associado a isso tudo, assim, eu trouxe também um pouquinho da ferramenta do coaching para me auto-aplicar no coaching de emagrecimento, enfim, né? Então vai tornando um processo, assim, muito leve de fazer, muito saudável e de uma resposta muito gratificante para o organismo. Muito bom. Não só para o organismo, bem-estar. Sim. E do coaching você dá esse suporte, né? Se a pessoa quiser. É isso, né? Sim, exatamente. Tá. O suporte do coach também. Tá. O Cláudio Cavalcante está falando aqui que ele é o coach do bem-estar da Herbalife, né? Olha e que também tem resultados, tal. Enfim,
E a Roberta pode ser o coach independente do que a gente escolher, porque você vai trabalhar, né, o como fazer, né, Roberta? A nossa mente tornar isso assim saudável, tornar leve, para que não seja realmente assim, eu vou fazer mais um regime. Não, é trazer isso para a vida, para a gente tomar posse disso, né? É. Enfim, é muito bacana porque tem várias possibilidades da gente atingir isso. Enfim, a gente citou aqui algumas empresas da Herbalife, da Gilmess, enfim. Mas é importante a gente se valer também desse apoio, mas ter essa mentalidade de trocar a nutrição. É muito bom, é muito bom. Até comentei rapidamente na nossa conversa ontem que eu fui ao supermercado e foi muito engraçado fazer mercado, porque eu não comprei nada do que eu, né? Enfim, meu carrinho praticamente estava vazio, não precisava comprar aquele monte de coisa. É verdade. Então, É diferente, né? Muda, é uma mudança de hábito mesmo, né, Roberta? sim, exatamente. É uma mudança completa de hábito. Para tomar isso para nossa vida, né? Tem alguém aqui, o Cláudio está falando que ele eliminou também num projeto parecido 42 quilos em alguns Nossa, anos, que sei lá. maravilha! Que maravilha! É isso aí, eliminar, né? É um outro E Cláudio, está te dando os quase. parabéns também. É, outra pessoa. É outra Porque, na pessoa. verdade, imagina, 40 quilos você elimina, é uma pessoa É uma da vida, né? pessoa. Você tira uma pessoa e bota ali, né? E tira um E deve ser alívio, né? É. muito mais leve a vida, porque imagina carregar tudo que vai fazer, faz com aquele Sim, montante, né? sim, E quando você fala desse mais leve, eu até compreendo isso, fisicamente falando mesmo. Eu sei que você está falando no emocional, a maneira de fazer, de escolher, mas fica tudo mais leve, né? Mas claro, até a atividade física fica mais fácil, mais prazerosa, enfim, né? Então, de fato mais leve mesmo, coisas simples, né? Então, é Que bacana. muito bom. Ô, Roberta, a gente falou do direito, agora falamos um pouquinho da sua vida. E o coaching, como que é para você, assim? O que fez com que você fosse... Porque, ok, sou uma advogada, sou, né, alguém que já está bem obrigada nesse sentido, né, consolidada, muito conhecida, enfim, né? E aí você vai e abre esse outro leque, né? Para somar com isso, talvez, ou enfim, como você falou, a mediação. O que te chamou para isso? Conta um pouquinho para a gente o que é um pouquinho desse coaching, porque a gente ouve falar em coaching, mas assim, na simplicidade, sabe? Como que é isso? Bom, o coach, assim, para resumir bem simples, né? É assim, é uma forma de acelerar os resultados pessoais. Só. O coach, a bem dizer, é isso, né? Então, se eu tenho um objetivo, que vamos trazer aqui para o exemplo, se o meu objetivo é emagrecer, ok, o coach ele acelera esse resultado. Eu posso emagrecer só mudando a minha alimentação, eu levo, sei lá, né, 1 ano, 2 anos, não sei, né? E com o coach a gente busca acelerar esse resultado. Então, é um acelerador de resultado pessoal, eu acho que de uma maneira bem simples, assim, para a gente falar do que é o coach. E isso vale para todas as áreas, seja ele de uma área profissional, aquele que é um líder de empresa, enfim, é um líder de grupo, enfim, pessoalmente mesmo, sempre que a gente tem algum objetivo, o coach vem uma maneira de acelerar esse resultado. Então, quando eu busquei o coaching, né, eu brinquei até no começo que eu comecei a namorar o coach, e eu fazia assim, aparecia cursos de graça, eu ia fazer. Eu falei, bom, eu preciso entender o que é isso também, né? E eu fui na busca do coach para melhorar ou assim dar uma renovada na carreira mesmo de advogada, de enxergar talvez de uma maneira um pouco mais clara. Enfim, eu tinha a graduação, o mestrado, enfim, ok, mas no dia a dia a gente precisa se reinventar, né? É dinâmica, a vida é dinâmica, né? Então, eu me formei há 22 anos, fiz a especialização, o mestrado, terminei a tese, enfim, então é sempre bacana buscar o coach, assim, eu busquei o coach inicialmente para me reinventar.
né, dentro da profissão, só que aí a gente cria a possibilidade de uma nova profissão, né, e que é plenamente possível fazer part-time, e aí agregar os conceitos e o conteúdo do coaching naquilo que eu já fazia e criar uma nova profissão, trazer uma nova profissão e ajudar as pessoas, que assim, é algo mais gratificante do coach, que talvez eu não consiga atingir na advocacia, que é ajudar as pessoas, né? Porque a advocacia, lógico, a gente tem a finalidade de ajudar, eu atendo um público da Defensoria Pública que não se cobra absolutamente nada, então é uma forma de ajuda, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que é restrito, a gente usa aquele caso, né? Então, no coaching, me trouxe assim, essa possibilidade de abraçar muito mais gente, de trazer assim, mais significado para a vida das pessoas, enfim. Então, isso muito bacana. E aí, fui, né, implementando também o coaching infantil, que já uso na minha filha, né? Fala um pouquinho disso, porque agora a molecada toda em casa, né? Sei lá, algumas dicas, alguma coisa nesse sentido, Roberta. Se você puder, óbvio. Claro, claro. Assim, o coaching infantil, ele é destinado assim para crianças a partir dos 7 anos até os 12 anos, né? Então, antes a gente faz direto com a criança, né? Tem as ferramentas lúdicas, tem para a gente poder falar a mesma linguagem da criança e a gente interagir. Lembrando que a ideia do coach, do Kid Coach, também é acelerar os resultados para aquela criança. Então, de repente, essa criança ela tem uma questão que precisa ser trabalhada e que não é de uma esfera psicológica, não é nenhum problema, né, que tenha que ter esse tratamento. Às vezes ele tem uma dificuldade de se relacionar na escola, com os amiguinhos, né, com os amigos. Então, a gente trabalha. Então, qual é o seu objetivo? Ah, eu quero ter mais amiguinhos, porque eu fico excluída da hora do lanche, por exemplo. Então, a gente tem todas as ferramentas do coach, né, trabalhada de uma maneira lúdica e infantil, específica para as crianças dessa faixa etária, e a gente trabalha nas sessões, assim, por exemplo, né, nós temos uma das atividades que a gente tem várias palavras, e aí as crianças escolhem essas palavras e ela tem que montar um roteiro de história. Então é muito legal porque ela está contando a história dela, está ouvindo a história e a gente trabalha a partir disso, né? Então é muito bacana porque assim há uma proximidade, uma integração da família com a criança, porque o coaching infantil é feito com a família, com os cuidadores, com a criança, e depois a gente arremata isso tudo numa sessão final. Então, assim, é um progresso maravilhoso, maravilhoso, assim, ter esse progresso da criança que faz muita birra, enfim, né? Então, a gente trabalha a família, a gente trabalha a criança, assim, de um retorno motivacional e pessoal muito bom. E eu aplico na minha filha, que é maravilhoso, é a minha filha. Eu falo que ela delícia! É minha paia, mas ela é minha professora. Que lindeza! Ô, Roberta, ontem uma pessoa me falou que tem lá uma sobrinha e acho que tem, sei lá, 3, 4 aninhos e está fazendo atividade da escola online. E ela falou, Eva, ela dorme na frente do computador. Tá assistindo assim, olha que ela tá dormindo, sabe? Então, assim, tá tudo novo para todo mundo, né? Para todo mundo. Quando eu falo assim, e eu tenho, né, a gratidão de ter a minha filha junto comigo de 7 anos, e eu falo que ela é a minha maior professora, né? Porque, assim, essa situação que a gente vive do isolamento, enfim, atingiu a todos, inclusive as crianças. E a forma que nós adultos lidamos com isso é infinitamente da forma em que as crianças lidam com essa realidade, e a forma que elas lidam é infinitamente melhor do que a nossa, né? Então, assim, em um curto espaço de tempo, sem entender muito o que estava acontecendo, eles tiveram que sair da escola, tiveram que deixar os amiguinhos, agora estão tendo as aulas online, então estão tendo que lidar com essa ferramenta, enfim, né, tem que desligar o microfone, a hora que tem que falar, a hora que não tem, não estão podendo ir ao parque, ao clube, à praia, ao shopping, e para eles está ótimo, para eles está
maravilhoso. Eu costumo dizer assim, e eu já fiz essa pergunta para Maria Luísa, minha filha, eu falei, quando acabar essa quarentena, o que você vai lembrar disso tudo, né? Ah, tem muitas coisas, mamãe, mas o que eu mais vou lembrar que foi o momento que eu estive mais junto da minha família, né? Então, assim, Uau! Uf, olha que visão, né? Assim, arrepiou aqui, que lindo, né? enquanto a gente está lá, eu tenho que fazer home office, eu tenho que não sei o quê. A gente sabe que é difícil, lógico, para todo mundo, mas olha a simplicidade da criança, o que ela vai Uau! lembrar. Não é o quanto de gente morreu, não, é o tempo que eu estive mais próximo da minha família, né? Então, E você assim, quer raiz mais sólida que isso, né, Roberta? Para a vida. exatamente, exatamente. Então, que ensinamento que as crianças têm pra gente, né? Enfim, eu brinco assim que quando a gente tem alguma dificuldade, cola na criança que ela tem para nos ensinar. É verdade, nossa, isso é fato. Roberta, o que que é para você, né? A gente te fiz o convite esses dias para estar aqui, né? Uhum. Estão contando aqui, ó, que o dela o netinho da minha irmã, que ele queria pescar e os pesqueiros estão fechados, então ele está pescando na piscina. Que maravilha! Gente, coisa mais linda do mundo! Que coisa maravilhosa! Não. Ontem a Michela, que falou com a gente aqui, eu não sei se vocês acompanharam, ela tem um menininho também, o Igor. E ela falou que ele disse que, mamãe, quando acabar a quarentena nós vamos fazer uma festa, mas essa festa vai ser no carnaval, porque a quarentena vai acabar no carnaval. Aí a mãe dele falou, pelo amor de Deus, filho, no carnaval. Mas é porque para ele adora o carnaval, então é uma grande festa, né? Mas eles lidam. E quem diz que eu não posso fazer um carnaval aqui agora, né? É na minha cabeça que tá só em fevereiro do ano que vem. Então é lindo demais isso, né? É maravilhoso. 4 anos, até acredito eu, aos 4 anos, ele não tem essa noção ainda, o carnaval é só o ano que vem, né? Talvez na cabecinha dele o carnaval pode ser a hora que eu quiser, né? Então, Que aprendizado maravilhoso. Mas é isso que eu venho falar, né? Que olha o que eles trazem pra gente. E a minha mente é que tá conectada, que vai ser. Não! Cadê? Vamos fazer um carnaval? Eu posso agora pôr aqui, né? Uma fantasia e brincar carnaval. Por que não? Né? É muito interessante. Nossa, criança é bárbara. Comemorar o fim disso tudo positivamente, não faltando com respeito a ninguém que perdeu o seu ente querido, enfim. Mas por que não comemorar da forma que cada um mais agrada? E a ele é o carnaval, eu tô com ele. Que lindeza. Então, mas o que eu ia te perguntar é assim, a gente conversou essa semana, eu te convidei para vir aqui e te falei que não tinha forma nem estrutura, era só chegar que a gente ia ver o que abria, né, e tá sendo ótimo. E o que eu quero te falar é assim, o que para você mudou, por exemplo, de ontem, agora hoje a Roberta tá aqui, eu não sei se você costuma fazer live, se você faz isso na sua vida. Conta um pouquinho pra gente, porque na verdade, Roberta, esse sabia disso é para isso, nessa coisa simples. Qual foi o movimento comigo? Porque às vezes tem muitas pessoas que estão para vir com a gente, mas tem algumas que são pessoas, nossa, porretas, sabe? Assim, Eva do céu, mas eu tenho frio na barriga, vai me dar um piriri, né? E o Davi, que fez com a gente antes de ontem, ele falou, Eva, e ele topou de primeira, assim, ele nem tinha o Instagram, a filha instalou para ele vir, sabe assim, aquelas coisas. E ele falou, Eva, me chama mais vezes, porque eu sou super tímido e acabei de perceber que aqui foi uma cura na minha timidez, né? Então, eu faço essa pergunta para você, o que esse estar aqui agora, nesse simples, cotidiano e comum, traz para você? É muito bacana essa abordagem, Eva. Enfim, seu trabalho, como sempre, muito lindo e trazendo isso novo agora do Sabia Disso. Que eu acho que assim, é realmente buscar cada um compartilhar aqui o seu aprendizado que tem, e é uma troca, né? Então é maravilhoso que às vezes a gente recebe isso, passa para um próximo que precisava ouvir ou não, enfim, então isso é maravilhoso, né? E assim, desde quando você me convidou, enfim, para participar, eu também logo aceitei, que eu achei maravilhosa a ideia, eu falei, vamos sim, né? Mas é engraçado, aí quando você me falou assim, pode ser na sexta-feira, dia 12,
nossa, já é sexta-feira, eu não vou me preparar para nada, que história é essa? Né? Então, assim, é muito engraçado, porque nunca tive problema, assim, de falar em público com as pessoas, não tenho essa timidez, essa retração, mas é a primeira experiência também, nunca fiz uma live, nunca participei, e aí foi Olha. muito engraçado, né? Enfim, eu falei, bom, vamos tomar isso como uma primeira experiência, né? E confesso, assim, que por mais que assim, não tenha essa dificuldade de falar, dá aquela, né, puxa, aquela agitação, que legal, como será que vai ser? Dá um frio na barriga? Lógico que dá, é muito engraçado, né? Porque é algo novo, né? Então, a gente tem que ter essa experiência. E é uma experiência muito bacana, né? É uma experiência muito boa, estou adorando fazer também. Enfim, né? Se tiver oportunidade, claro, quero participar de novo. Sim, sim, nossa, vamos. Que Então, assim, delícia. é muito gostoso, é muito bacana e uma experiência nova. Eu acho que a gente experimentar as coisas novas estão aí ao nosso alcance, né? Então, ontem também, quando eu distribuí um pouquinho dos convites para a minha rede de relacionamentos, assim, as pessoas, o retorno que eu tive foi muito legal, foi muito gostoso. Que legal! Ah, que chique! Eu achei tão engraçado, achei tão legal. E tá aí à disposição da gente esse recurso, basta a gente trabalhar, né? E o quanto a gente leva isso a mais para as pessoas. Então, assim, está sendo uma experiência para mim, assim, maravilhosa participar, assistir, porque eu também tenho assistido, às vezes eu não consigo no momento do ao vivo, mas dentro do dia eu procuro lá no IGTV, eu vou assistir. Então, eu assisti todas as lives até agora Ai, que também. legal. E é muito bom, porque assim, no simples, né, de cada um, somos pessoas aqui puramente simples, a gente vai buscando que cada um às vezes tem um pouquinho para agregar, uma troca assim maravilhosa, né, de trabalhar desse do simples, porque eu me modelar numa pessoa, em algo que já, né, que já tem um sucesso, ok, isso é uma coisa super válida, né, mas a gente poder trocar com pessoas que são simples como todos nós, assim, é divino, é muito bacana. É É. muito, né? E assim, esse comum em nós, que na verdade eu nem vejo como comum, mas eu vejo como natural, né, Roberta? Essa singularidade de cada um, que nós Sim. trazemos, né? Eu trago no meu sistema familiar, dos meus pais, né? De toda a minha origem, avós, tataravós, bisavós, enfim. Assim como você. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos em nome deles, realizando o sonho deles, né? Então eu Sim. falo, mas atrás de mim aqui tem estudo que diz que na 21ª geração tem mais de 1 milhão de pessoas que antecedem a gente aqui. Então, assim, tem muita gente aqui comigo, né? Sem E na dúvida. constelação é essa teia, né? Essa teia. Então, nós temos esse compromisso de realizar aquilo que eles começaram, né? Ah, Alguém da nossa linhagem começou algo que favoreceu esse estar aqui agora, enfim. Então, é em nome disso, né, Roberta? É a serviço de algo maior. de algo Não dá maior. mais para ficar só no nosso umbigo, mas assim... Não, de forma alguma, né? E eu acho que todo esse trabalho, né? Todo esse trabalho de interrelacionamento que hoje a internet permite é uma maneira da gente honrar e respeitar todo esse ensinamento que cada um de nós tivemos, né? Então, e aí assim a gente vai ver que tem muita coisa em comum entre várias pessoas, porque talvez até já tivemos, né? Em certo momento nessa teia, né? Nunca se sabe. Mas é uma maneira da gente honrar, respeitar os nossos ensinamentos e construir também a nossa história para a gente poder passar isso para os próximos que virão, porque um dia a gente fará parte também dessa, né? Ou já estamos fazendo parte dessa rede, né? Enfim, É vamos deixar o nosso verdade. legado, o nosso ensinamento, né? Então, é muito importante e a gente ter essa consciência, né? A mim, pelo menos, faz com que a gente faça tudo com muito mais carinho, né? Com muito mais amor, desde as pequenas coisas até aquilo que a gente imagina ser mais complexo e talvez nem seja, né? Mas faz com que a gente tenha realmente assim um reconhecimento e uma amorosidade que a gente leva para a vida, né? Para nós assim,
É muito bom, é muito bom. Né? Vai clareando, né, Roberta? Como você já participou, a gente falou aqui de teia e de constelação, e você é ativa nisso lá. Sim. E então, assim, como abre, né? E aí eu sei que eu não estou aqui só para, né? Tá, viver a minha vida, mas tem algo, né? Além disso que eu posso fazer, compartilhar. Às vezes uma simples live como essa pode levar Sim. a uma mudança de vida para alguém. Se alguém despertar em Reflexão. alguma coisa que foi falado, né? Exato. Nossa, eu nunca tinha me ligado que ela dessa maneira. Eu sempre via. Então, a pessoa escolhe aquilo e bota aquilo como foco na vida dela e desenvolve, enfim, Sim. né? Sim, e sim, que eu acho que é muito. O projeto do Sabia Disso tem muito a ver com isso, né, Eva? Com essa história da Aham. gente compartilha e de agregar, realmente a gente agregar Sim, aquilo que nos faz sentido e aquilo que a gente escolhe para a nossa vida, né? Então, e como isso é valoroso, é maravilhoso a gente ter esse acesso, né? Eu até fiz uma metáfora, é quase uma terapia em grupo, é muito interessante isso, porque a gente vai aprendendo, né? Com verdade. que dá É. discussão para gente aqui, né? Enfim, é aprender com o próximo mesmo e a gente ir agregando valores cada vez maiores, né? Verdade. E É. mais uma vez, E dou para parabéns por isso, viu, Eva? é Pela nosso. Eu iniciativa. agradeço, mas é nosso, porque eu tenho até comentado nas lives assim, né, que o ano passado eu fazia meus vídeos por escolha e tal, depois resolvi dar um tempo, depois passei por uns processos, e aí cuida da minha mãe foi a óbito, enfim, e eu também, toda mexida, e agora eu digo assim, que a Fênix morreu e renasceu, né, tô aqui, a Fênix. Só que dessa vez eu vou levar todos vocês comigo, não é mais só os meus vídeos, né? Nós vamos junto, porque o trabalho, ele pede, né? Sim. Esse dar as mãos, essa contribuição, ele pede essa contribuição na singularidade de cada um, que é muito Uhum. valioso. Que na hora que eu começo a me perceber como um ser grandioso, infinito, né? Criado por toda essa abundância de Uhum. natureza, de Deus, enfim, cada um dá um nome, eu também posso te ver, né, Roberta, como um ser infinito, e aí eu Sim, posso me respeitar e te respeitar sim, sim, nesse grau, né, que você também tem algo, e aí eu baixo a minha barreira de julgamento, porque às vezes eu ouço uma live e falo, ai, mas aquele cara falou aquela coisa que... Não, aprender também a receber, né? sim, Crítica, elogio, porque esse estar aqui é uma vulnerabilidade, a gente está sim. vulnerável. E aí Eu costumo pessoas fazem com isso o que quiser. Então sério. é essa vulnerabilidade também que Uhum. nos abre para receber mais abundância da vida em todos os sentidos, né? Exato. Meu ponto de vista. E eu queria fazer um gancho quando você trouxe a palavra não julgamento. Isso é a primeira linha do coach. A gente ouve o nosso coach, a gente ouve o nosso cliente e não faz nenhum julgamento, porque a realidade que está sendo exposta ali é a realidade da pessoa. Nós não somos ninguém para mudar essa realidade. Eu posso mudar a minha, mas não a do próximo. Então, assim, eu costumo colocar, isso já tem nos estudos do julgamento, não faça julgamento, seja curioso. Né? Em vez de fazer o julgamento, seja curioso. Por que será que aquele pensamento daquela pessoa é tão diferente do meu? Né? Vamos entender o porquê? Eu sou obrigada a aceitar? Não, mas vamos ser curiosos, né? Assim, de falar, poxa, que interessante ponto de vista que essa pessoa tem, que tem essa situação que se colocou, mas sem nenhum julgamento, né? Sem, buscando essa curiosidade. Eu acho que isso que é o mais importante. Vamos entender e criar essa empatia, de se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante, né? Muito importante. Nossa, Então, a curiosidade, julgamento não. isso, que bacana, Roberta. Bom, a gente acho que está chegando no final. Eu quero te agradecer, né, imensamente. Sabe que eu te amo muito e te admiro e, enfim, somos aluno e professor, né, uma da outra, Verdade, das verdade. nossas compartilhas. E deixo com você, se você quiser, né, colocar mais alguma coisa, enfim, tem um Uhum. tempinho ainda.
Bom, ótimo, E agradecer vou a te você. convidar, já vou deixar agendado, porque você tem muita coisa para passar para gente, Ah, tá que bom? maravilha, muito grata por isso. Então, assim, primeiro agradecer mais uma vez a você, primeiro pelo projeto do Sabia Disso, que é muito legal. Agradecer pelo convite, por estar aqui, agradecer a todo mundo que participou, que vai assistir depois, enfim, que tirou essa Tem um povo foto, aqui essa dizendo que a sua história é muito linda. obrigada, agradeço assim, de coração. E assim, é a história do nosso dia a dia, que é bem esse do projeto, né? Assim, super feliz assim, em poder acompanhar as outras lives também, da gente tirando esse aprendizado, fazendo essa troca, e é cura para todos, sem dúvida nenhuma, né? Então, é esse agradecimento geral, enfim, agradecimento por toda essa oportunidade aqui, Eva. Muito obrigada. E para todos que